Portugal, no século XIX, continuava a administrar territórios em 3 dos 5 continentes. No continente europeu, estavam sob administração portuguesa, para além do território de Portugal continental, os territórios da Madeira e dos Açores. No continente africano, estavam sob administração portuguesa os territórios de Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Na Ásia, eram administrados pelos portugueses os territórios de Goa, Damão e Dio, Macau e Timor. O Brasil tinha-se tornado independente, o que provocou prejuízos na nossa economia, pois esta colónia era a principal fonte de riqueza do reino. Entretanto, os países da Europa tinham vindo a evoluir, quer na agricultura, quer na indústria. Qual era então a situação do nosso país no princípio do século XIX? As invasões napoleónicas e a guerra civil desorganizaram e empobreceram o reino. Após a vitória dos liberais, Portugal viveu um grande período de instabilidade política e económica. No entanto, a partir de meados do século XIX, Portugal passou a viver um período de relativa estabilidade e progresso, graças ao governo de um militar, o Marechal Saldanha, que permitiu que se verificassem alterações significativas na nossa sociedade e na nossa economia. Para se efetuar a recuperação económica do país, era necessário fazer a exploração dos recursos minerais, que até ao século XIX era quase inexistente. Os principais minérios eram o wolfrâmio, o carvão, o ferro, o cobre e o estanho. O mais importante era o carvão, utilizado no aquecimento doméstico, na produção de gás de iluminação e para fazer funcionar máquinas e fornos. Para além dos recursos minerais, Portugal tinha bons terrenos para a agricultura, que por isso continuava a ser entre nós a principal fonte de rendimento. Era assim que os agricultores tratavam das terras no século XIX. Os instrumentos agrícolas eram rudimentares e normalmente o homem era ajudado pelos animais nesta atividade. Os agricultores tinham grandes dificuldades porque o aproveitamento dos solos era deficiente, a sobrecarga de impostos era grande e as propriedades pertenciam muitas vezes a pessoas que não as cultivavam. Por isso mesmo, Mouzinho da Silveira propôs um conjunto de leis para melhorar o estado da agricultura portuguesa. Acabou com alguns impostos, extinguiu o direito de morgadio, que era o direito de apenas o filho mais velho poder herdar a casa e os terrenos do pai. E além destas medidas, Mouzinho da Silveira propôs ainda o aproveitamento dos terrenos baldios, distribuindo-os por agricultores interessados em fazer a sua exploração. Estas medidas fizeram com que os agricultores se sentissem mais motivados a produzir mais e melhor. Assim, a partir de meados do século XIX, a agricultura começou a desenvolver-se e a modernizar-se lentamente. As culturas mais praticadas continuavam a ser a dos cereais, da vinha, da oliveira, mas na segunda metade do século XIX generalizou-se o cultivo de novos produtos agrícolas, como o arroz e a batata, que rapidamente se tornaram a base fundamental da alimentação dos portugueses pobres. Incentivou-se a modernização da agricultura com a utilização de novas técnicas e novas máquinas. Passou a fazer-se a alternância de culturas e a utilizarem-se sementes selecionadas e adubos químicos.
adquiriram-se novas alfaias e máquinas agrícolas feitas em ferro, como semeadoras, espalhadores de adubos, charruas, arados, etc. A maioria destas máquinas eram puxadas por animais. Nesta época, começaram também a surgir máquinas agrícolas movidas a vapor, que vieram beneficiar também o desenvolvimento da nossa agricultura. Os terrenos cultivados aumentaram para o dobro e, por isso mesmo, as paisagens agrárias do nosso país modificaram-se. Também na indústria, a utilização da máquina a vapor vai modificar o processo de produção, marcadamente artesanal, em que eram utilizados instrumentos muito simples, em pequenas oficinas e em que a principal fonte de energia era o esforço feito pelo homem. A partir de 1834, a máquina a vapor começa a ser utilizada nas principais fábricas portuguesas e podemos dizer que no final do século XIX, a indústria têxtil predominava no norte, eixo Porto-Guimarães, enquanto que a indústria química e metalúrgica predominava no eixo Lisboa-Setúbal. Nestas áreas concentrava-se uma nova força social constituída pelos operários fabris. Em 1881 eram já 91 mil, muitos deles habitando em bairros como este, construindo junto das próprias fábricas. Com este desenvolvimento industrial, aumentou a circulação de pessoas e de mercadorias, tendo sido necessário criar uma rede de estradas e caminhos de ferro e uma melhoria dos transportes fluviais. O comércio desenvolve-se, criam-se associações comerciais e surgem os primeiros bancos como forma de apoio às necessidades de importar máquinas e matérias-primas para a indústria. Fontes Pereira de Melo teve um papel muito importante na concretização do plano de vias de comunicação e de transportes. No que diz respeito ao caminho de ferro, o primeiro troço foi inaugurado em 1856 e em 1864 o comboio chegava a Vila Nova de Gaia. 13 anos depois, em 1877, estava completa a ligação ferroviária entre Lisboa e Porto. Ficou também a dever-se a Fontes Pereira de Melo a montagem do telégrafo elétrico, do telefone e o apetrechamento dos portos e o desassoreamento dos rios. Todas estas inovações vieram facilitar a movimentação de pessoas que procuravam emprego nos principais centros urbanos onde se localizavam as principais indústrias. No início do século XIX, não havia qualquer registro correto do número de habitantes existentes no nosso país. Nos princípios do século XVI, Dom João III tinha mandado que se fizesse uma contagem em todas as cidades, vilas e lugares do reino. Chegou-se então à conclusão de que a população total era de cerca de 1.200.000 habitantes. No século XIX, devido à melhor alimentação, às melhores condições de higiene e ao desenvolvimento da medicina, deu-se um crescimento da população. Mas afinal, quantos eram os portugueses no século XIX? A população cresceu, tendo atingido à data do primeiro recenseamento, em 1864, cerca de 4 milhões de habitantes. A sua distribuição ao longo do país continuava a revelar contrastes entre o norte e o sul, entre o litoral e o interior. A zona mais povoada do país era o litoral norte.
O aumento da população fez com que nas zonas rurais alguns agricultores não tivessem campos para trabalhar. Daí o êxodo rural em direção às cidades, onde procuravam emprego nas novas fábricas. No entanto, o desenvolvimento na agricultura e na indústria não deu uma resposta capaz às necessidades sentidas pela maioria da população. Assim, um grande número de portugueses recorreu à imigração para melhorar as suas condições de vida. Os imigrantes eram fundamentalmente do Minho e da Beira Litoral e dirigiam-se para o Brasil. Outros, dos arquipélagos da Madeira e dos Açores, dirigiam-se para o norte da América.